Me recuso a afirmar que me tornei assim só por sua causa. Você apenas reforçou o que já existia, mas reforçou muito, justamente porque diante de mim você era muito poderoso e aplicou sem pena todo esse seu poder. Esse trecho aí faz parte de um livro chamado Carta ao Meu Pai, escrito por Franz Kafka lá em 52. Durante todas as 78 páginas dessa obra, o Franz faz exatamente o que ele fez nesse último trecho. Ele tenta entender e exprimir em palavras tudo o que seu pai lhe fez. Tudo de mal e tudo de bom também. Por mais que a relação dos dois tenha sido em sua maioria bem ruim, alguns trechos deixam isso bem claro, ele sempre tenta ser justo. Afinal, em todo mal há um bem, por menor que ele seja. Enfim, esse livro do Franz abriu a minha cabeça e me fez pensar no meu próprio pai. Me fez pensar que, surpreendentemente, eu não tive esses momentos ruins citados pelo Kafka. Meu pai não me chamava de inútil, não me agredia quando criança, não reprovava tudo que eu fazia e nem afastava minhas amizades. Pensando por esse lado, a gente até podia dizer que meu pai foi decente, mas em todo bem, há um mal também. E tem um motivo pra ele nunca ter feito isso. E não era porque ele era um anjo ou um amor de pessoa. É porque ele é ausente mesmo. E se um pai ausente pode não fazer mal direto pro seu filho, ele com certeza não fez bem. E como não fez? Oi. Quase 6% dos nascimentos do Brasil são de crianças que não têm o pai registrado na certidão de nascimento. Mas essa porcentagem ela não reflete a quantidade de pais ausentes no total. Afinal, o meu pai tá na minha certidão de nascimento e ele também não foi muito presente na minha vida. Esse vídeo, por mais que vá aparecer, ele não é um expose de meu pai. Até porque o que ele tinha pra perder, ele já perdeu. Eu só vou tentar construir um diálogo, tanto pra quem, assim como eu, é filho só de uma mãe, quanto pra quem vai ser futuramente um pai. Bom dia. A minha ausência na vida do Lucas foi uma irresponsabilidade causada por uma fragilidade psicológica que me afetou muito. Em 99, perdi meu pai. Em 2001, perdi você. Ou seja, em 2 anos perdi as pessoas que mais amava. Isso me abalou bastante, e por irresponsabilidade e fraqueza emocional, acabei me ausentando. Não foi por ser uma pessoa ruim, até porque se eu não prestasse, como você acha, 12 de junho de 2001 eu não teria ficado tão feliz quando você me ligou chorando de uma clínica falando da sua gravidez. Eu sei que não tem como voltar atrás e reparar os danos que eu causei com minha ausência, mas independente de qualquer coisa, ele é meu filho, e mesmo não sendo recíproco, eu nutro o sentimento por ele. Esse foi um e-mail que meu pai mandou pra minha mãe há uns 2 anos. Nele, dá pra notar um certo grau de arrependimento. Ele disse que foi irresponsável e que mesmo minha mãe não acreditando, ele gostou muito da ideia de ser meu pai. No final, ele solta a cereja do bolo. Mas independente de qualquer coisa, ele é meu filho. E mesmo não sendo recíproco, eu nutro um sentimento por ele. Então, não é recíproco pra quem exatamente? Porque no fundo mesmo, entre uma criança que sempre gostou da ideia de ter um pai por perto e um pai que parece que nunca gostou muito da ideia de ter um filho, me parece que a real falta de reciprocidade veio do seu lado, e não do meu. E sim, eu admito, no auge dos meus 21 anos eu não sou a pessoa mais entusiasmada pra conhecer o meu pai da face da terra. Mas você também não ajudou muito, né? Na verdade, você nunca ajudou. E nem dá pra dizer que minha mãe foi proibitiva em não deixar você me ver ou alguma coisa do tipo, porque você sabe que é mentira. Ei, cadê você? Eu te procurei pra ver se você queria ir na festa do Dia dos Pais na escola de Lucas e nada. Lucas não foi pra escola no dia, preparou dança, música, presente na escola e acabou não indo. Ele tava tão empolgado, fiquei sem jeito de dizer a ele que ele não ia porque você não ia poder ir. Essa foi uma mensagem que ele mandou pra minha mãe lá em 2005. Nessa época, eu tinha 4 anos de idade e estava começando no meu primeiro ano do colégio. E você sabe como é o primeiro ano de um colégio de uma criança? A gente tem muito medo. A gente tem medo de ser largado, medo de ser abandonado. Eu lembro muito bem quando eu chegava na sala de aula e todas as crianças estavam chorando, eu incluso, porque a gente tinha medo da nossa mãe abandonar a gente. Porque não era comum, nos últimos 3 anos da nossa vida, a gente simplesmente ficar num local cheio de desconhecidos sem a pessoa mais importante na nossa vida. E mesmo assim, você não foi presente no dia mais importante que você deveria estar presente. Porque aquilo não era só um dia dos pais qualquer, era o primeiro dia dos pais em um colégio do seu filho. E isso era muito importante. E aquela desculpa de não podia estar presente por causa de uma fragilidade nem mais fazia sentido nessa época. Já que, convenhamos, eu sei que perder um pai é difícil, eu mesmo não tenho um, mas alguém morrer em 99 e você ficar em luto até 2005 sem poder fazer nada pra ajudar o seu filho, não é uma desculpa plausível. É só uma desculpa.
E uma ruim, por sinal, é péssima essa desculpa. E assim, imprevistos acontecem. Você podia ter esquecido, você podia simplesmente realmente não ter tido cabeça naquele dia. Alguma fatalidade aconteceu, alguma doença, você ficou incapacitado de sair. Tudo bem, mas como um pai você tinha que compensar depois. Você tinha que fazer valer a pena. O mais importante para uma criança não são as datas especiais e muito menos presentes, é a companhia. E se você quisesse estar presente na minha vida em algum momento, com certeza seria o suficiente. Tudo consequência de pais separados. Mas na boa, eu não tô com cabeça. Me dá um tempo. Essa foi a resposta do meu pai. Primeiro que, não. Dá pra ter pais separados e ambos viverem muito presentes na vida do seu filho. Essa desculpa é ruim, vai. Não cola. E segundo, que ser um pai, principalmente um bom pai, tem a ver com fazer alguns sacrifícios. E ficar com seu filho devia ser algo que te faria bem, não algo que deixaria o seu dia pior de alguma forma. Como a minha mãe mesmo disse em mensagens posteriores, imagina se eu dissesse agora que eu não tô com cabeça pra ser mãe. O que seria de Lucas? E ela tá certa. Não tem essa história de não ter cabeça pra ser pai. E se você não pode comparecer em algo, comunica, remarca, conversa, avisa, simplesmente fala. Não some do nada e depois diz que é tudo culpa da separação ou que são ossos do ofício. Isso nem faz sentido. Como a minha mãe me teve muito jovem, lá nos seus auges, 19 anos de idade, os dois eles não tinham a base formada quando eu cheguei no mundo. Eles não tinham emprego, mal tinham começado a faculdade, enfim, eram só realmente dois jovens bobos tendo um filho. No início sempre havia uma mensagem dos dois tentando conseguir um emprego um pro outro, tentando resolver os problemas e realmente agindo como pais. Pais super inexperientes? Sim. Mas ainda pais. E no início ele realmente parecia querer de alguma forma, mas ao longo do tempo essa vontade gradativamente foi sumindo. E depois de alguns anos, depois de alguns meses, a única coisa que eu parecia significar pra ele era um processo na justiça e um valor de pensão alimentícia que ele tinha que pagar todo mês. E, deixando bem claro, ele odiava pagar esse valor. Odiava não, ele odeia até hoje, na verdade. Ao longo dos anos eu deixei de ser humano e me tornei uma despesa. Simples assim. Eu me tornei uma única despesa pra ele. O único assunto que os dois conversavam era sobre pagar colégio, pagar material, pagar pensão, pagar o valor de uma cama, por exemplo. E quanto mais conversas sobre dinheiro aconteciam, mais ele ficava puto. Mais ele criava essa barreira entre mim e ele mesmo. E no final, a nossa relação terminou como começou. Ele desgosta da minha mãe e ele me vê só como uma despesa infeliz em todo final de mês. É foda. E isso tanto é real que eu propositalmente escondi a maior parte daquele e-mail que ele mandou em 2021, já que na real toda aquela mensagem que parecia de alguma forma sincera e empática era só um contexto para pedir a redução do valor que ele tinha que pagar por mês. Então, até hoje eu sou isso. Até hoje eu sou um número. E existem muitas consequências dessa ausência. Talvez a mais óbvia de todas é que ele não me conhece. Ele não sabe como eu sou fisicamente, ele não sabe como eu sou psicologicamente e muito menos sabe o que eu faço aqui com vocês. Ele não faz ideia e não faz ideia por causa dele mesmo. Ele podia perguntar. A minha mãe, como vocês viram, faria de tudo pra avisar, explicar, falar tudo o que ele quisesse saber. Ela sempre quis isso. Ela sempre quis aproximar o meu pai de mim, mas ele simplesmente não quis. E, novamente, ele simplesmente não ia querer dessa vez também. Ele não faz questão de me conhecer. E, mesmo não ligando, ele faz questão de julgar tudo. Essa ideia de falar com toda a propriedade do mundo sobre algo que você nem conhece. E o pior de tudo, algo que você não liga pra conhecer. Incentive o rapaz a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Hoje eu ganho meu dinheiro suado, passando aperto pra pagar R$500 por mês e você aí falando de dívida. Já que tá com a faculdade trancada, não é aleijado e nem tem deficiência, incentive no rapaz a procura de um trabalho digno, ao invés de estar aí com 21 anos atrás de pensão alimentícia. Sabe o que eu disse sobre julgar sem saber nada? Então, ele disse que começou a trabalhar com 18 anos, mas se a gente pegar desde o início desse canal, lá em 2018, eu tinha 17 anos de idade. Então, em teoria, pai, eu comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro suado, como você mesmo diz, antes mesmo de você. Eu não preciso da sua pensão alimentícia, eu não preciso da sua ajuda, e muito menos do seu julgamento. A imagem que ele provavelmente criou de mim é que eu sou um completo vagabundo em todos os momentos da minha vida. O que não tá 100% errado porque eu fico o dia todo jogando LOL. Mas ainda assim não é da forma que ele acredita. E isso me deixa tão
puto, porque a minha vida, ela não é e nunca foi um enigma. Não é um puzzle difícil de descobrir, nem uma mensagem encriptada. Era só perguntar. E se você não tem coragem de perguntar a mim pessoalmente, porque, sei lá o porquê que você não tem, pergunta pra minha mãe. Ela com certeza ia informar, ela com certeza ia falar, eu com certeza falaria pra ela também. Ninguém é teu inimigo aqui. Mas pra que perguntar, né? Pra que perguntar? Pra que se importar? Não tem porquê. Simplesmente não tem. Tem uma cena em The Office que eu gosto muito, lá pro final da série mesmo, que a Pen e o Jim estão no dia dos namorados, e o relacionamento deles não anda muito bem. Muito por conta disso, o Jim decide não ir no encontro que eles tinham marcado por medo deles brigarem de novo. Por mais que não pareça, eu lembrei muito desse episódio aqui quando eu pensava em fazer esse vídeo. Eu sinto que, em certo momento, o meu pai até podia ter se aproximado. E ele tentou até. Em algumas mensagens que ele trocou com minha mãe, deixava um pouco implícito que ele me viu, ou que ele me pegou pra ir na casa dele, ou algum parque do tipo. O problema é que em certo momento, ele só parou. E quanto mais passava o tempo, mais medo ele parecia ter. Medo de um julgamento alheio, medo do julgamento da minha mãe, ou medo de eu só não ligar mais. Ele fugiu, em vez de brigar. Nesse episódio do The Office, depois do Jim dizer que não iria mais no encontro, a Pen até parece aceitar no início, mas depois ela percebe. Ela percebe que a partir do momento que eles evitavam brigar pelo seu relacionamento, o mesmo estava fadado ao fracasso. E em certo momento era obrigatório brigar, porque isso mostrava que ambos se importavam com o outro. O meu pai não brigou por mim, ele só preferiu que não acontecesse. E se por um lado isso pode ter preservado um possível momento ruim que eu fosse ter com ele, isso gerou um sentimento muito pior do que raiva ou decepção. Isso gerou apatia. Isso destruiu qualquer chance que a gente tinha de se reaproximar. Enfim, você pode até dizer que eu sinto alguma coisa por você, senão eu não teria feito esse vídeo todo para início de conversa. Mas a verdade mesmo é que esse vídeo não é pra você. Claro, esse vídeo todo é sobre você, mas não é pra você. Ainda é uma carta aberta, o seu nome ainda tá no destinatário. Isso eu não nego. Mas no fundo mesmo, assim como Kafka não lançou aquele livro pro seu pai, eu não fiz isso aqui pensando em te enviar. Eu fiz pra todo mundo que me assiste, para as pessoas que infelizmente vão se relacionar com o que eu falei e pra principalmente tirar um peso das minhas costas. No final eu não quero prestar contas com você. A minha psicóloga já fez um ótimo trabalho desde que eu era uma criança pra garantir que isso não fosse me afetar muito negativamente no futuro. E claro que vai me afetar. Perder um dos pilares mais importantes da sua criação como ser humano vai afetar uma pessoa, é óbvio. Nem toda a terapia do mundo vai me fazer uma pessoa 100% superada de você. Vai ser uma mazela que eu vou carregar até o final da minha vida. Não tem como eu fugir disso. Engraçado que às vezes ele agia de algumas formas como se ele nunca tivesse tido a vontade de ter um filho, pra logo em seguida aparecer como a pessoa mais apaixonada do mundo. Como se eu fosse um erro mesmo. Você era 3 anos mais velho naquela época do que eu sou agora. Você tinha idade pra saber o que era certo ou errado. Eu não tive escolha pra nascer. Eu não escolhi entrar nesse mundo, mas você escolheu me pôr nele. Então, pelo menos que arcasse com a responsabilidade dos seus atos. Arcasse com a responsabilidade de colocar uma criança no mundo e não só fugisse e ficasse de birrinha de pagar um valor simbólico para a criação do seu filho. Isso sim é idiota. Mas no final, sério mesmo, eu tô de boa. Porque por mais difícil que tenha sido, a minha mãe me criou realmente bem. E no geral eu tive uma boa infância. Eu cresci bem e hoje eu faço o que eu amo. No fundo mesmo, quem mais perdeu foi você. Você perdeu a festa de Dia dos Pais do seu filho. Você perdeu quase todos os meus aniversários. Você perdeu o seu filho crescendo. E eu realmente espero que você tenha amadurecido, pai. Porque o tempo, ele não volta mesmo. E se você me chamasse pra conversar, eu com certeza ia aceitar. De bom grado. Mas eu sei que você não vai. E tudo bem por mim, sabe? Já passou a minha época de raiva ou frustração sobre isso. Então, de todo esse orgulho que você dividiu comigo, dessa pessoa que realmente não quer aceitar o erro por qualquer motivo que seja, ou se aceita, não faz nenhuma questão de mudar, eu espero que pelo menos você tenha se arrependido. E não ter se arrependido como algum pretexto pra poder pedir uma redução de dinheiro. Não é isso não. Eu tô falando ter se arrependido mesmo. De pai pra filho. Se é que a gente pode se chamar assim. Eu gosto de você, pai. Eu só queria que você quisesse ter me conhecido melhor.